Vamos lá, já com os lances da partida no Morumbi. Aos 6 minutos, o John Arias trouxe para dentro. A gente vai ver esse lance já em detalhes. O Palmeiras foi muito inteligente na troca de passe, em especial o Flaco Lopes, né, que encontra o John Arias ali na esquerda. 1-0 para o Palmeiras, tabu mantido e liderança garantida para o Verdão. Abre 3 pontos em relação ao rival. Vai desta forma, que já conhece bastante, né, o Palmeiras, para a data FIFA, para essa interrupção. E o São Paulo, que era líder, perdeu a segunda seguida, havia perdido para o Atlético Mineiro. E aí a gente tem a enquete no nosso YouTube, que é se o placar foi justo, mas eu quero saber se a opinião, afinal o jogo foi bom, porque tivemos poucos lances de gol, efetivamente, poucas defesas de goleiros. Começando contigo, Léo Bertozzi, como foi o jogo? Vamos contar para o fã de esporte. Porque foi muito disputado, mas foi bom o jogo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite aos companheiros, Birner, professor Celso Zelt, ao nosso fã de esportes. Pro neutro, é um jogo que amanhã ele já esqueceu, né? Porque certamente não é memorável. Agora, pro palmeirense é mais uma prova da fibra desse time, palavra que consta no hino, né? Porque o Palmeiras foi ao Morumbi diante de mais de 50 mil pessoas e não permitiu que o São Paulo chutasse no seu gol. Né? O campeonato de pontos corridos se ganha nesses jogos, né? Nesses jogos em que você vai... Esse é um dos melhores lances do São Paulo no jogo. No jogo. O primeiro tempo, até para ilustrar o quanto esse jogo foi fraco em emoções, teve 6 finalizações, 4 do Palmeiras, 2 do São Paulo. Uma saiu o gol, foi logo no começo. Mas todas essas finalizações foram de fora da área. O primeiro tempo não teve nenhuma finalização dentro das áreas. Para você ter ideia de como estava difícil realmente gerar esses espaços, achar esses espaços. Tanto que a gente já tem as imagens do segundo tempo. No intervalo, o Roger mexe no São Paulo, ele coloca o Tapia para ter uma segunda peça ali na frente, puxa o Luciano para a meia, mas não consegue fazer o São Paulo ainda funcionar ofensivamente. E aí o que eu acho que deve preocupar o torcedor do São Paulo. São 2 jogos sem gol, são 2 jogos sem produção ofensiva. Que não é assim, 2 jogos em que o time gerou e não conseguiu. Não gerou, não criou, não produziu. Não dá para lamentar aquela chance perdida. Né? O Palmeiras, assim, se ele pudesse desenhar que o jogo seria assim, ótimo. Sabe? Encaixa um ataque ali no começo do jogo e depois administra. Né? Claro que ele gostaria de ter mais chances também para matar o jogo, mas se não tivesse também... Tá de bom tamanho. O Abel, no segundo tempo, sentiu que o jogo podia escapar um pouco da mão ali, naquele lance que o São Paulo ficou pedindo um segundo cartão para o Andréas. O Abel, você acredita? Foi expulso? Você acredita num negócio desse? Eu não acredito. São o quê? 14 expulsões? 14. 14. Ele que já havia avisado antes, falou que tinha um compromisso, não vai falar, né? Foi expulso, mas enfim, não vai falar agora depois do jogo o Abel. Então não vai poder contar pra gente o que ele disse exatamente para ser expulso. Mas hoje nem foi um jogo de tanta polêmica assim, né? Não. Esse lance mesmo, eu já vou dar minha opinião aqui, eu acho que não é um lance para tanta reclamação assim por parte do São Paulo, acho que foi uma falta de jogo ali, ainda mais o Daronco, que é um cara que sabe administrar esse tipo de jogo. Eu até acho que a falta no John Arias, houve a falta, Sim. né? Mas não é para ficar louco. O Palmeiras ganhando, assumindo a liderança. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Abel. Mas enfim, o jogo é isso, assim, eu acho que o que preocupa, eu acho que não dá para falar que o São Paulo vai entrar em crise, sabe? A troca de técnica, é claro que ela foi controversa pelo momento, porque o time estava bem na tabela, mas havia questões internas ali que podem explicar. Mas o fato é que hoje também encontrou um time que... o Palmeiras gosta desse cenário de jogo, né? O Palmeiras cresce nesse cenário de jogo e acho que hoje mostrou mais uma vez por quê, né? Pois é, o São Paulo tentou, mas a impressão que deu, Birner, é que não conseguiu jogar, não conseguiu passar pela armação ali do Palmeiras, em especial ali na meiuca. É um novo Palmeiras, né? A gente pode falar de um novo Palmeiras nesse ano de 2026, né? Com o Marlon Freitas, com o John Arias, que a gente vai ter que discutir sobre o John Arias, que vem ganhando realmente um protagonismo no Palmeiras. O São Paulo não conseguiu jogar? Boa noite. Primeiro, boa noite para você, Edu, Léo, professor Celso Zelt, aos fãs e às fãs do esporte. Não conseguiu criar, porque o jogo foi muito à feição do Palmeiras. O Palmeiras faz um jogo ultra conservador e inteligente contra o São Paulo, porque o Roger fez uma aposta na ideia anterior do Crespo com as adaptações dele. Danielzinho muito mais preso como um primeiro volante, mesmo que apareça para jogar, com o Crespo tinha mais liberdade. Mas essa ideia de jogar num 4-3-1-2 e hoje com o Cauli no lugar do Lucas,
Era o sonho do Abel. Eu falava sobre isso, inclusive, antes do jogo. Porque você joga com 3 jogadores no meio-campo, você sente a falta na marcação de um quarto jogador para ficar na frente dos laterais. Tanto é que vários técnicos usam dobras de laterais exatamente porque bloqueiam esses lados do campo. E o Abel sabia que tinha. Ele tinha de um lado o Alan, do outro lado o Arias. O que faz? Ele pega, começa a construir a jogada de um lado. Quando a defesa balança, você inverte a bola para o outro lado. E esse jogador vai pegar quase sempre, ou muitas vezes, o mano a mano contra o lateral adversário. Foi exatamente o que aconteceu no lance de transição rápida no gol do Palmeiras. E aí foi o John Arias contra o Lucas, só que o Lucas acompanha porque passa o Piquerez, e o Bobadilla, em vez de marcar o pé direito do Arias, vai para o lado. Ou seja, por quê? Aí a gente entra num paradigma das equipes. Um jogador que é um dos 3 melhores jogadores dos últimos anos do futebol brasileiro, o Arias, o melhor jogador da fase mundial, da fase de classificação do Mundial de Clubes, contra o volante ultra comum. Não, e um Bobadilla que estava voltando desesperado, né? E é um jogador Tem isso comum. também, né? Não é ruim, não é bom. É um jogador, inclusive, provavelmente o São Paulo, se tiver proposta, vende ele no meio do ano, porque ele vai para a Copa do Mundo, seleção paraguaia. Então aí você já tem um confronto de individualidade gerada pela diferença de jogo coletivo. Se o Roger tivesse, ao invés de colocar o Cauli, que joga numa rotação abaixo do que é necessário no futebol profissional, tanto é que, mesmo sendo jogador de qualidade, não ficou no Bahia por isso, se só tivesse colocado um jogador para fechar lado de campo e entregado a bola mais para o Palmeiras, ele ia obrigar o Palmeiras a fazer uma coisa que o Abel não queria no jogo de hoje. Porque o Abel ficou começando a marcar um pouquinho à frente da linha meio campo, recuperava a bola, transição em velocidade. E no primeiro tempo ficou mais perto, muito mais perto de fazer o segundo com o Alan, do que de tomar o gol. Tanto que o Palmeiras recupera mais bolas no ataque do que o São Paulo. Exatamente. E aí chega no segundo tempo, ele bota uma defesa muito bem armada, o São Paulo cruza 500 bolas na área, as 500 bolas ou vão na mão do goleiro ou o sistema de marcação do Palmeiras ganha com muita facilidade e o jogo termina tranquilamente para o Palmeiras com merecido 1-0 favorável à equipe do Abel. Palmeiras não passou susto no jogo, né? Celso Zelt, professor. Palmeiras líder, Palmeiras do John Arias. É o cara do time já? É ele mais 10? Né? Sim, Edu, boa noite. Começo aproveitando o seu bordão, dando o boa noite também ao Léo, ao Birner, ao fã do esporte. E esse sim também vale para aquela tua primeira pergunta. Sim, o Arias é o cara e sim, o Palmeiras mereceu essa vitória. Mereceu porque muito do que aconteceu depois no jogo foi condicionado pelo fato do Palmeiras fazer o seu gol logo. Não nos esqueçamos que antes do gol, o Palmeiras também estava bem. O São Paulo esteve mais com a bola durante todo o jogo, mas não soube o que fazer com ela. E o Palmeiras entendeu isso muito bem, muito cedo. No segundo tempo, deu uma certa sopa para o azar, no sentido de ter mais ficado do que ido, mas o São Paulo também não ajudou. O São Paulo só cruzou bolas. O São Paulo, a gente comentou do melhor lance do São Paulo, nem é uma jogada elaborada, é uma roubada de bola do Caleri. Aquela bola no fim do primeiro tempo que o Luciano chuta. Sim. É muito pouco, é uma produtividade muito pequena. O Léo lembrou, não é só desse jogo, quem assistiu o jogo contra o Atlético Mineiro sabe que do ponto de vista do São Paulo, praticamente foi uma continuação daquela falta de efetividade. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras fez um jogo na dele, marcou como tinha que marcar, explorou os lados do campo, não só nessa jogada da inversão, mas poderia até ter virado 2-0 se o Arias, que é o cara, tivesse passado a bola para uma de 2 opções que ele tinha. Né? Ele tinha o Maurício, ele tinha o Flaco. Teve a jogada do Alan também, que ele chega a driblar o Rafael. Que o Alan, aí ele vai para o drible em vez do chute. Sim. Então são jogadas efetivas. Esse aí foi logo depois do gol. Então, eu citei aqui de cabeça 3 jogadas do Palmeiras. Essa era a jogada de gol. Esse é o Alan. O São Paulo não tem nenhuma jogada Sim. dessa. Esse questionamento se resultado foi justo ou não, talvez caiba para um outro jogo dessa rodada, que a gente também vai dar uma pincelada, que é Fluminense e Atlético Mineiro, onde o Galo criou até o fim, poderia ter tido uma melhor sorte. Hoje não. O Fábio talvez um dos melhores em campo, o goleiro do Sim, não, ele pega a bola do jogo, é uma bola de Dibu Martínez ali, né? No fim do jogo, só não é Copa do Mundo. Então foi merecidíssima a vitória do Palmeiras. E em relação ao Abel, realmente, mais uma vez, ele é expulso já na altura de quando devia tomar o 3º amarelo, porque ele infernizou a partida inteira. O Léo falou do lance que não era um jogo para tanta revolta, assim, né? Pra nenhuma em nenhum momento de revolta. Então, mais uma vez, ele se perde nos nervos num jogo em que o Palmeiras ganhou. E é líder. E ganhou justamente daquele que mais se aproximava de ele tirar essa liderança. Não há motivo nenhum para isso.
Eu me pergunto quanto isso não ajuda o Palmeiras, né? Esse nervosismo dele. Tem um lance, até o Eduardo Afonso, nosso repórter no Morumbi, ele relata que quando o Carlos Miguel toma um cartão amarelo, que o Abel ficou louco com o goleiro palmeirense, né? Acontece, né? Sim, mas eu assim, não estava precisando fazer aquela cera toda, o jogo estava controlado, eu entendo o Abel. E ele, inclusive, ele instrui o preparador de goleiros do Palmeiras, falando, não é isso que eu quero do Carlos Miguel. O Rogério. Isso, e aí o Carlos Miguel toma bronca e eu entendo o Abel criticando o jogador do time dele, tentando orientar o time dele. Quanto aos cartões do Abel, cara, o primeiro ele pediu antes de tomar, o segundo também. O jogo é tão indiscutível, sob o ponto de vista da arbitragem. Primeiro, era uma pedreira o jogo pro Daronco. Uma pedreira, porque teve muita troca de farpas durante a semana. O São Paulo reclamando dos 4 jogos com a arbitragem contra o Palmeiras. E alguns com razão. Ou no Brasileiro do ano passado, ou, por exemplo, do Vitor Roque, que a própria Federação Paulista reconheceu que o árbitro errou no jogo do estadual. Tudo isso estava em campo. Aquele do Tapia no Brasileirão, né? Então, até o Abel trouxe esse assunto durante a semana, né? Eu acho que é por isso que ele está irritado. Só que nesse jogo, o único lance que gera algum questionamento, e eu concordo com a decisão do Daronco, eu acho que ele acertou, era o possível segundo cartão amarelo para o Andrés, parando o contra-ataque do Marcos Antônio. Tanto é que o próprio Abel, pouco depois, tira o Andrés, que estava jogando muito. Um dos motivos que fez o Palmeiras dominar o primeiro tempo foi porque por cerca de 15, 20 minutos, o Andrés anulou o Marcos Antônio. Porque todo mundo que vai jogar contra o São Paulo, e o Abel, mestre por formar sistemas de marcação, vai anular o Marcos Antônio e vai anular o Danielzinho. Porque o São Paulo não tem atacante de lado de campo. Quem tem que atacar são os laterais. Quando os laterais saem, a bola não chega neles em boa condição, você rouba a bola no meio, você joga nas costas deles. Se não forem acionados os atacantes, o Luciano e o Caleri, você mata o São Paulo. E um dos motivos que o Palmeiras engoliu o São Paulo por cerca de 20 minutos foi a marcação do Andrés no Marcos Antônio e a marcação feita em cima do Danielzinho também. Ou seja, o Andrés estava jogando muito bem. Ele só tira o Andrés com medo, porque o Daronco, num lance duvidoso, não deu o segundo cartão amarelo. Eu também não daria. Eu concordo com o Daronco. Uma falta normal, né? Mas na eu acho que próxima... se fosse o primeiro cartão amarelo, ele daria. Só que para você expulsar alguém, não sei lá, a cartilha do futebol fala todo amarelo. Não tem isso. É clássico, tem o termômetro do jogo. Para você tirar alguém de campo, tem que ser uma coisa um pouco mais certeira, mesmo no amarelo. Acho que o juiz tem que pensar nisso no segundo amarelo. Claro. Então, mesmo assim, o Abel estava reclamando da arbitragem. Por qualquer faltinha micro duvidosa que não fosse marcada favorável ao time dele. E eu acho que ele carrega isso exatamente pelo que você falou, Edu. Eu acho que desde o ano passado, quando o VAR não chamou, o pênalti escandaloso em cima do Tapia, e ali começou uma grita. A grita não foi do São Paulo, aqui é sem hipocrisia aqui. A grita não foi do São Paulo. Se dependesse do São Paulo, com a força do São Paulo, de opinião pública, não acontece nada. Porque o São Paulo, quando é prejudicado, não acontece absolutamente nada. O São Paulo não tem força nenhuma na opinião pública. O São Paulo parece um time muito menor do que é na opinião pública. Começa a grita do Flamengo na disputa do título. E aí começa a falar aqui, fala ali. Os flamenguistas reclamaram com razão. E aí começa. Lance do Jorginho no Gustavo Gomes. O VAR não chama. O VAR só para até ali. Aí tem o lance do Thiago Silva em cima do Bruno Henrique. Para Flamengo e Fluminense. Rasteira na área. O VAR não chama. Aí tem o lance do Gustavo Gomes no Cruzeiro. Ou seja, aquele lance implodiu a arbitragem. E o Abel acha que, por causa disso, o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro e ele carregou isso para esse jogo. Aí tem a não expulsão do Pulgar na final da Libertadores, né? Também. Eu tô pegando só o mito nacional. Sim. Teve um momento do jogo que eu achei que o caldo ia entornar quando ele não dá uma falta no Luciano. E eu achei também que não foi falta. Ali foi um enrosco na entrada da área. E na sequência do lance, o Enzo vem e dá um rapa e toma o amarelo com metade do primeiro tempo. Foi o lance mais... Foi o lance que o Abel tomou o primeiro foi amarelo. na cara do É a hora que o o Daronco vai lá e fala todo mundo sentado. Porque não foi só o Abel que levantou, não. Foi uma turma que queria invadir. É que a chegada do Enzo foi maldosa de imposição só no jogador. Ele não foi pegar a bola. E pouco inteligente, né? Naquela altura do campo. Se você pensar no River e Boca, de onde ele vem, num clássico, vai ter todo o jogo. Mas não dá para fazer. Você sabe que existe um estudo, até de jogos de Champions League, que essas faltas acontecem mais do lado dos bancos do que do outro lado. Não sabia.
Por causa da pilha que Da os grita. bancos ficam colocando, né? A gente viu o lance lá da expulsão do Abel, parece que ele faz assim, né? Você que é bom de vista, Léo, você enxergou isso? Não reparei, não. Vamos ver? Ó. Eita. Tipo, seria dinheiro? Não pode ser dinheiro, né? Não, acho que não. Acho que... É que ele é português. Se fosse italiano, ele É, ia aí falar é, ma aquele che? gesto. bom, aí a gente vai ter que aguardar a súmula, né? Ele não vai dar entrevista, já havia Será que ele foi expulso anunciado porque que ele tinha um compromisso. De repente foi pra sair mais cedo profissional. também, né? Já Pra não foi, já atrasar, pegou o Uber. A gente não pode esquecer que na véspera desse clássico, tudo isso foi reavivado. Por Todo ele. mundo deu Mas declaração por ele, sobre depois do jogo isso. com o Botafogo, ele traz de volta que ele falou que preferia ter perdido aquele jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. A própria Por tudo que Leila aconteceu depois. E aí exumou veio, né? esse caso. A Leila hoje não estava, né? Ela tinha um problema familiar, é uma exceção. A Leila, em geral, está acompanhando os jogos do Palmeiras. Mas muita gente falou dos episódios dos encontros passados, né? Então a coisa estava. Isso aí é o seguinte, né? Todo mundo fala em querer melhorar a arbitragem, mas todo mundo joga o jogo da pressão, né? Então, assim, nessa aí não tem santo. Vamos dar uma olhada no lance. Um dos lances em que o Abel Ferreira reclamou é mais uma falta no John Arias. Vamos dar uma olhada no lance, se era para tanta reclamação. Olha lá. Esse, é um dos lances. É o da expulsão, quer dizer, já tinha tido um lance semelhante antes, né? Nesse lance aí, o Anderson Daronco vai, volta e aí expulsa, porque já tinha um cartão amarelo, dá mais um cartão amarelo. Aí ele é expulso. Nada. Real, cara, assim, não tem nenhuma justificativa para esse comportamento à beira do campo. Mesmo que tenha sido Nenhuma, falta, cara. até parece que foi. Sim, mas nada que justifique essa reação. Aliás, no jogo inteiro, eu não vi nada que justificasse nenhuma das reações dele. Ele estava pilhado o jogo todo. Eu achei a arbitragem da Daronco boa e a vitória Muito merecida. boa. Esse é um jogo, para mim, a única coisa, eu sempre falo isso, que faz um resultado ser injusto é quando ele não é decidido por sorte, azar ou ações dos atletas. Então, se um time, por exemplo, sim, que não existe, o time teve 50 pênaltis a favor, chutou 50 pênaltis no gol, 50 vezes o goleiro pegou o pênalti. Não existe. O outro time chutou uma vez no meio campo, o goleiro frangou. 1-0. É justo. Porque é tudo fruto de erros e acertos dos jogadores. Parte do jogo. Esse resultado é fruto de erro e acerto dos jogadores. A arbitragem não tem nada a ver com o resultado. Não tem o porquê do treinador ficar tão pilhado. O curioso é que quem está reclamando deles. é o vencedor. Porque geralmente quem O perde. Palmeiras ganhou, tá? O Palmeiras é líder, tá? Você que está chegando agora, Agora, peraí, quanto foi o jogo? 1-0. 1-0. Não foi 3-1? Dá uma olhada. Cadê? A gente tem um placar, o nosso Eduardo Afonso até mandou essa imagem. Ué? Deu a louca no cara do placar. Placado. Eu até falei, será que é estatística? Alguma estatística? Ele deve ter errado lá no 0. Clicou um botão 3 no errado, lugar será? do 0 ali, na volta de alguma coisa. Porque o 1 do Palmeiras ficou. Deu a louca no rapaz. Bom, o Lucas Moura faz muita falta no São Paulo, né? O Cauli, um jogo apagado, jogou só o primeiro tempo. Não é um substituto à altura, né? Mas precisamos falar sobre o John Arias, Léo. Já é um cara fundamental para o Palmeiras. Ele marca contra o Botafogo, faz o primeiro gol dele com a camisa do Verdão e agora marca mais um no Clássico, dá o gol, faz o gol da vitória contra o São Paulo. Já voltou a ser aquele cara do Fluminense? Tá se encaixando, né? Eu acho que era natural ter cautela para encaixá-lo no time, mas é um jogador que já provou aqui o quanto que ele é capaz de fazer a diferença, né? Além de ser um cara super versátil, ele poder jogar por dentro, ele poder jogar aberto ali pelo lado esquerdo, como fez hoje. E aí você tem a possibilidade de ter um Arias e um Alan abertos para explorar os lados do campo. Como disse o Birner, contra um time que jogou com o meio-campo muito centralizado, né? Então o Palmeiras ia ter esses espaços para atacar pelos lados. O Arias é um jogador que, embora tenha ficado pouco tempo na Europa, né, e escolheu voltar, faz muita diferença. Então, não surpreende em nada que ele rapidamente já possa ser decisivo. Ele está em adaptação acelerada, né? Ele é justamente o que faltou para o São Paulo hoje. Um jogador assim, um jogador que tentasse isso. Não é a mesma coisa que um Arias, mas eu já teria voltado com o Ferreirinha. Se o meu problema é jogo pelos lados, ele encheu de jogador pelo meio, né? E volta com o Tapia. Ferreira entra no final do jogo. Não fez nem alteração. Quando eu vi o Arboleda aquecendo, eu falei, bom, ele vai botar 3 volantes, liberar o lateral, até porque voltava com o Wendel, né? Que o Enzo estava em amarelo, e não fez isso. A questão do Cauli,
eu acho que é uma bola mais ou menos cantada, né? O Birner lembrou aqui que tipo de jogador é o Cauli, lembrando que quando você tem Cauli e Luciano, aí você compromete ainda mais a recomposição. Então, acho também que o Roger hoje demorou um pouquinho para cair na real. Só uma coisa, professor. Essa história de jogar com os 3 caras no meio campo tá desde do metade do ano passado, quando o São Paulo mandou embora o atual técnico do Fluminense. Porque antes era 5-3-2 e era o mesmo problema. Depois foi 4-3-1-2. Continue, com o Roger continua 4. O São Paulo não joga com um quarteto de meio campo capaz de pressionar defensivamente e cobrir todos os espaços há muito tempo. O treinador, e eu não estou defendendo o Roger, porque o Roger para mim tinha que ter jogado do outro jeito, eu falei disso antes. Então eu acho que sim, a derrota passa também por essa escolha do Roger, porque hoje era o jogo em que o São Paulo precisava entender que o Palmeiras é mais forte. O São Paulo precisava entender que o que o Palmeiras não gosta de fazer. O Palmeiras não gosta de ter a bola o tempo inteiro no campo de frente, pressionando, dar espaços para o contra-ataque. O São Paulo tinha que usar, mas para você usar isso, você precisa mexer com algumas estruturas de jogo. E o treinador de São Paulo não fez isso. Ele decidiu manter a estrutura que vem há bastante tempo, desde o treinador anterior, obviamente com o dedo dele, com algumas coisas diferentes de função de jogadores, mas a mesma estrutura básica, o que facilita para um estrategista como Abel usar essas estruturas. E, por isso, desde o começo do jogo, o Palmeiras, quando quis atacar, atacou, e quando abriu mão de atacar, conseguiu se defender com tranquilidade. Só tem uma coisa, o importante do Palmeiras hoje era ganhar o jogo, porque, queira ou não, é um clássico, é um jogo no Morumbi, é um jogo cercado de tensão. A gente viu ao longo da história do futebol, todos nós acompanhamos o futebol aqui há meio século, o Léo um pouquinho menos, nós dois há meio 48 século. 48 anos. O Edu quase isso. Clássicos têm pegadinhas, coisas diferentes. Quando equipes melhores, às vezes, perdem seus jogos, as coisas são atípicas e o Abel contou com isso. Agora... E esse valia a liderança do campeonato. Valia a liderança, o peso todo que veio da questão da arbitragem, dos últimos jogos. Esse elenco do Palmeiras pode fazer mais do que isso. É só essa questão. Para hoje, não. Agora, por exemplo, tem uma data FIFA. Alguns jogadores do Palmeiras vão sair, mas grande parte fica. O Abel vai ter tempo de trabalhar. Ele tem um time de muita qualidade. Ele tem um elenco candidato a ganhar todos os campeonatos, como é o elenco do Flamengo. E essa disputa tende a ficar entre eles e talvez o Arthur Jorge e o Cruzeiro entrando. Eu não vejo uma quarta equipe ali. Quem sabe numa Copa uma equipe surpreenda, mas quando a gente fala de força em pontos corridos, são essas equipes. Ele é o líder do campeonato, ele tem vantagem. Então, eu entendo a estratégia para hoje, a vitória foi merecida. Foi um jogo de alto nível de controle do Palmeiras com e sem a bola, de acordo com a ideia do Palmeiras. Mas eu sei também que o Palmeiras pode jogar mais bola do que jogou hoje. É verdade. Pode, mas talvez nem precise. Né? Vamos ver se o João Martins está falando sobre isso. O auxiliar do Abel dá boas entrevistas, hein? Vamos ouvi-lo no Morumbi depois. Palmeiras assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. João Martins na tela. Foi o terceiro jogo com 2 dias de intervalo entre cada jogo. Nós sabemos do desgaste que este campeonato tem e temos que jogar com as regras do jogo. Já estamos aqui há 5 anos e meio para aprender e não é por acaso que ficamos sempre a lutar até ao fim por ser campeões, é porque sabemos bem o que temos que fazer, principalmente nestes jogos, que é o terceiro jogo de 2 em 2 dias, onde o São Paulo não teve na final, fez menos 2 jogos, onde o Mirassol teve menos jogos, onde o Botafogo, e sabemos as regras nos obrigam a treinar e a preparar-nos para tudo o que possa acontecer, ir atrás do resultado, estar à frente do resultado e saber defender, porque saber defender ganha campeonatos, e nós soubemos defender muito bem, muito disciplinados taticamente, preparámos-nos bem para isso. Infelizmente, no segundo tempo, queríamos ter feito o segundo e o terceiro, não conseguimos, mas fizemos o que foi preciso para somar os 3 pontos, que isso é o mais importante no final de tudo. João, boa noite. Theo Bueno, do canal do Paulo Massini. Queria te perguntar primeiro sobre o Vitor Roque. Ele não está começando como titular em algumas partidas. Queria saber se é por um desgaste físico, talvez por uma rotatividade da posição, e também sobre essas farpas que trocaram os dirigentes, tanto do Palmeiras quanto no São Paulo, nessa última semana. Como que repercutiu isso para vocês da comissão técnica? Relativamente ao Vitor Roque, ele fez a final em sacrifício, esteve muito bem e isso traz consequências.
trouxe consequências. Ele tinha-se machucado no jogo do São Paulo, na semifinal. E essas consequências, jogar, tem que haver uma gestão que faz parte do nosso trabalho. E sabendo que essa gestão, onde os jogadores andam sempre nos limites. E ele trabalha muito bem, passa manhã, tarde e noite no CT e não está a 100% ainda, está a evoluir muito bem. Esta paragem agora vai fazer muito bem para resolver estes problemas. Se nós jogássemos de vez em quando, de semana a semana, conseguimos resolver mais facilmente estes problemas. Não conseguindo, faz parte do nosso trabalho levar os jogadores aos limites, e o Vítor está no limite dele e hoje entrou e conseguiu empurrar o adversário para trás e esteve muito bem, sabendo que esta paragem agora pode lhe fazer muito bem para finalmente recuperar deste problema. João, Felipe... Peço desculpa. E relativamente aos problemas da diretoria, isso não é a nossa função, cada um no seu trabalho. O Campeonato Brasileiro, então, vai ter uma pausa, né? A gente, no final de semana que vem, a gente só tem um jogo, que é Botafogo e Atlético Paranaense, jogo atrasado, porque o Botafogo estava disputando a fase prévia dos grupos da Libertadores, né? Bom, vamos dar uma olhada nos números do Clássico. A gente já conversou aqui que foi um jogo que tem grandes problemas Pobrinho de de chute. arbitragem, né? Aí, posse de bola muito maior de São Paulo, 62% contra 38% do Palmeiras, que marcou o gol logo no começo. Foram 6 chutes do Palmeiras e 3 do São Paulo. Um chute certo só do São Paulo. Vou ser sincero, eu nem lembro desse chute. Se o Carlos Miguel... Não lembro se o Carlos Miguel pegou, mas... Enfim, nosso dado ESPN sabe o que está falando. Acho que é uma bola quase recuada pro Carlos Miguel. Um chute fraco. Do lado, né? E 10 escanteios do São Paulo. E aí cobrar escanteio contra um do Palmeiras. Todos na mão do Carlos Miguel. Carlos Miguel, vai lá, né? Tanto o cara que... tem mais de 2 metros, ele pega muito fácil. Então, tinha que saber cobrar escanteio de uma forma diferente.